Graça e paz, Igreja Viva. Graça e paz você que está em casa. Nós somos a Igreja Viva, localizada aqui em Campinas, na Rua Coleca 470, um ministério pequeno, simples, humilde, mas cheio da Palavra de Deus. Hoje a gente vai ter aqui uma continuação da nossa palavra, que a gente vem na terceira semana estudando sobre Mateus 18. Mateus 18. Que rico essa palavra, 3 cultos de um capítulo da Bíblia, 3 cultos. Como a palavra de Deus é rica, né? Se você está chegando hoje, aqui é o primeiro vídeo que você vê, dá uma olhada aí na nossa lista de vídeos. Você vai ver que essa palavra é a parte 3 de uma palavra que Jesus ministra em nosso coração, Mateus 18. Nós vamos hoje finalizar Mateus 18 com uma palavra muito abençoada de Jesus. As outras 2 palavras, ao começo, a primeira parte, a segunda. Meu Deus, como é rico a gente estudar a palavra e ficar na palavra e dedicar na palavra, não é verdade? Então veja lá, entre lá e veja. Se você puder estar conosco aqui um dia, vai ser uma bênção. Teve até bolo com cobertura hoje que a Karina fez. Meu Deus, estava chique o negócio. E venha estar conosco, tomar um café. Nós queremos te dar um abraço. Se você não pode estar conosco, às vezes pela distância, deixa nos comentários aí algum pedido de oração. A gente pode orar por você. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, a gente vai responder com muito amor, tá bom? Igreja Viva, terceira parte. Olha só, não é verdade? Que palavra rica. A gente às vezes lê um texto da Bíblia, né, e passa corrido sobre ele, não se detém nos detalhes, mas quando a gente começa a olhar os detalhes da palavra, quanta coisa, né? A gente veio aí de 2 pregações da parte 1, Jesus. Depois na finalização eu quero linkar as 3 coisas, mas Jesus, toda conversa, imagina se eu começar uma conversa aqui, a conversa terminar sem pé nem cabeça e eu emendar 3 assuntos no meio. Você vai falar, André, você está com algum problema? Jesus não fazia isso. Jesus nesse capítulo, é lógico que Jesus não escreveu nenhum capítulo, aqui é um capítulo que relata uma pregação de Jesus. E a conversa de Jesus tem começo, meio e fim. Ela encerra um assunto muito interessante. A gente aqui desmembrou em 3 cultos, porque são 3 assuntos muito pertinentes. Ele começa tratando como a gente precisa ser para herdar o reino de Deus. No meio ele já linka que para a gente herdar o reino de Deus, a gente precisa ser corrigidos e corrigir também a igreja. E no final ele acaba aqui, a gente vai tratar sobre perdão. Se você não tiver perdão, você não consegue ser como criança que perdoa. Se você não tiver perdão, você não consegue perdoar quem te ofendeu. Se você não perdoa quem te ofendeu, você vai ter dificuldade de ser perdoado pelo que você fez. Então Jesus, ele dá aqui é uma fórmula de como você deve viver sua vida. Jesus ensina a gente a viver? Ensina. E às vezes a gente anda tão distante do que Jesus ensina a gente, na verdade. Como a régua de Jesus é alta, né, pra gente. E é por isso que a gente precisa do sobrenatural, é por isso que a gente precisa de igreja, é por isso que a gente precisa de palavra, é por isso que a gente precisa de alguém que nos ensine, é por isso que a gente precisa de comunhão entre nós. Jesus, nesse capítulo aqui, ele fomenta isso. Como vocês precisam estar reunidos como igreja. Você que está aí, se você é um desigrejado, fala que você não precisa de igreja para nada, vai discutir com Jesus. Quem está dizendo isso é Jesus, não sou eu. Jesus diz que você precisa sim estar numa igreja. E aí, olha só, Jesus aqui ele vai tratar do perdão. Mateus 18, pode deixar sua Bíblia aberta em Mateus 18. Nós vamos começar no capítulo 18, 21. Nós finalizamos nossa última pregação, nosso último culto, com Jesus dizendo a respeito de como a gente deve lidar com essa correção da igreja. Então ele dá aqueles passos para você perdoar e ser perdoado. E no momento que ele termina de falar isso, o apóstolo Pedro diz assim: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Então a gente já vê aqui que Jesus vai tratar da questão do perdão. É necessário que haja perdão em nossas vidas, é necessário que haja perdão. Mas a questão é a seguinte:
como que nós vamos tratar desse assunto de perdão? Como nós vamos tratar de perdão? Se isso tem tanta diferença do sentimento humano. Fala a verdade, que algum dia você acordou de manhã e falou assim, ai, que vontade de perdoar alguém. Não é verdade? É mais fácil você acordar e pensar assim, mais um dia que eu acordo com ódio daquela pessoa. Não é? É mais fácil você acordar assim. Pior que a gente acorda, você acorda de manhã já com raiva de alguém, mas que dia que você acordou de manhã dizendo, eu vou perdoar fulano? É difícil, isso não vai de encontro com a natureza humana, vai ao contrário da natureza humana. A natureza humana faz a gente ter raiva, rancor, mágoa, ressentimento. Você sabia que a mágoa, o ressentimento, tem uma parte da medicina e muitos cientistas que buscam entender isso, que muitas doenças que a gente tem, talvez tenham uma raiz nesse sentimento. Olha só, e não é muito... André, você está sendo esotérico, longe disso, eu estou sendo prático. Imagina alguém com muito rancor, muito ressentimento. A gente sabe, por exemplo, que o nosso físico, se a gente vive de ressentimento e mágoa, dependendo do estado, você já ficou com muita decepção com alguém, ressentimento com alguém, não te fez mal no corpo, você não ficou com o corpo doendo, seu corpo parece que fica no estado de alerta, fica inflamado, seu corpo inflama com a sua emoção, baixa até nossa imunidade, né? Aqui eu vi um estudo que diz que o cortisol e a adrenalina são liberados quando você está nessa tensão, nessa mágoa, e isso vai fazendo com que pode alterar até seu sistema imunológico. A gente vê muita gente lidando com a mágoa, com o ressentimento e com a falta do perdão. Às vezes a pessoa se entrega a drogas, a tabagismo, a alcoolismo, se entrega ao sedentarismo. A gente vê que pessoas hoje, é muito comum a gente falar de pessoas que têm uma reação de ficar agorafobia, né? Síndrome do pânico, fica em casa trancado, fala, não, eu prefiro ter um cachorro do meu lado que uma pessoa, porque eu não aguento mais me decepcionar. Deixa eu tirar só um pouquinho do eco aqui, porque parece que eu estou... Alô, som? Melhorou. Aí. Parece que eu estava na catedral, né? Falando. Então, olha só, tem gente que fica com esse sentimento e desenvolve tanto problema. E hoje a gente vive numa sociedade que todo mundo se enxerga com o direito de ser magoado, não é verdade? Olha só quantas discussões você vê, e gente que processa, e falou de mim, processa, e outro que... Quantos processos hoje não rolam? A internet era uma bênção, né? Ela fez a gente ter outras vozes para a gente ouvir, mas também deu vozes para muita gente que não deveria, né? Com perdão da palavra, muitos idiotas passaram a ter voz, né? E tem muita gente perdendo tempo, ouvindo idiotices. Se você entrar aí, você vai ver até teologicamente muito idiota falando de teologia, que não sabe nem o que está falando. Mas tem gente que segue, lota igrejas. Como é possível, né? Como é possível? E aí a gente começa a lidar ver essa sociedade. E Jesus fala assim, eu sei... Vocês lembram na pregação passada que Jesus falou... Eu vou ter que ensinar vocês a lidar quando o irmão pecar com o outro, porque essas coisas vão acontecer. Aqui Jesus está dizendo, eu preciso ensinar vocês a perdoarem, porque essas coisas vão acontecer, vocês vão precisar de perdão. E olha só, e aí Pedro escuta Jesus falando a respeito dessa questão de perdão, e Pedro fala assim, tá bom, Jesus, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? E quando ele pecar contra mim, até 7 vezes? A gente sabe que dentro da religião judaica, dentro da cultura judaica, tinha uma questão, e até Deus em algumas vezes usou essa questão do perdoar até 3 vezes. Se você ler lá em Amós, por exemplo, não precisa abrir, mas se você quiser, Amós 2, 4 e 5, Deus diz assim, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá, e ainda mais por 4, não anularei o castigo,
porque rejeitou a lei do Senhor e não obedeceu os seus decretos, porque se deixou enganar por falsos deuses que os seus antepassados seguiram. Então Deus dá porém fogo em Judá, que consumirá as fortalezas de Jerusalém. Em Jó, a gente vê Jó 33, 29 e 30, dizendo assim: Deus faz dessas coisas ao homem 2 ou 3 vezes, para recuperar a sua alma da cova, a fim de que refuja sobre ele a luz da vida. Então a gente tem algumas passagens, e o que o judeu fazia? O judeu pegava essas passagens e transformava isso numa cultura. Então, se Deus faz até 3 vezes, eu perdoo até 3 vezes, eu estou dentro da conta de Deus. E Pedro tinha, imagina, nós somos brasileiros, a gente tem dentro da gente uma cultura brasileira. Tem coisa que eu vou falar com você que só outro brasileiro vai entender, não é verdade? Tem coisa que eu vou falar que só outro brasileiro vai entender, tem alguns termos que a gente usa que só outro brasileiro vai entender, só outro brasileiro vai entender. E eles tinham a cultura deles judaica, e na cultura judaica dele, 3 vezes estava bom. Só que Pedro, quando ouve Jesus falando, eu penso, e a Bíblia não diz isso, mas Pedro fala assim, 3 vezes não. Jesus ele põe a régua lá no alto, né? Eu não vou perguntar até 3. Eu vou perguntar, já vou mandar logo 7. Eu vou ser muito generosão. Eu não sei se foi isso que Pedro pensou, mas Pedro já manda até 7 vezes, Jesus. Até 7 vezes. Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar? Eu podia parar ali, né? Mas ele fala até 7 vezes. Talvez ele esperasse que Jesus falasse: Pedro, como és generoso, Deus manda perdoar até 3. Mas você que é tão abençoado, perdoa até o dobro e mais 1. Parabéns, Pedro. Jesus, mais uma vez, com as perguntas de Pedro. Pedro é excelente, né? Ele faz umas perguntas que... Sabe aquele cara que faz a pergunta que todo mundo quer fazer, mas ninguém tem coragem? Pedro não tinha problema com isso. Ele fala: eu passo vergonha, mas eu pergunto. Não tem problema. Eu até penso que Pedro, às vezes, né? Gente, mais uma vez, eu estou conjecturando aqui, tá? Pedro não pensou isso. A gente está conjecturando aqui. Mas eu penso até que muitas vezes o pessoal fala assim: cara, pergunta Pedro, pergunta, tal coisa, pergunta. Pedro fala: eu pergunto. Tem sempre, na sua classe tinha alguém assim, que você fazia isso, na sua turma tem alguém assim? Fala: vai lá, pergunta você, e a pessoa vai e pergunta. E Pedro talvez fosse esse cara, mas a gente vê Pedro fazendo uma pergunta aqui importante para Jesus: quantas vezes eu devo perdoar? Quantas vezes? Até 7. Aí ele manda: até 7, Jesus. E aí Jesus responde para ele, 18, 22. Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Você já ouviu essa palavra? Você vai falar: André, de novo essa palavra dos 70 vezes 7? De novo, mas a gente vai parar, se deter na palavra aqui para a gente entender o que significa isso. Pedro, ele faz uma pergunta para Jesus, e aí eu já não estou conjecturando. Pedro faz uma pergunta para Jesus com uma mente quantitativa. Você entende? Pedro fala assim: Jesus, o perdão é quantitativo? O perdão se trata de quantidade de mancadas que eu posso suportar? Se eu tenho que suportar mancadas de alguém, porque Jesus, nos capítulos anteriores, e aí está nos vídeos mais uma vez, Jesus ele fala de dar 3 chances. Mais uma vez, 3 chances. Jesus fala: olha, se o seu irmão pecar contra você, no nosso vídeo anterior a gente discorreu a respeito disso, que é o anterior a esse capítulo. Se o seu irmão pecar contra você, você vai lá e se resolve com ele. Se não resolver, você chama mais 2 ou 3 e vai tentar resolver com ele. Se não resolver, você leva o problema para a igreja. E aí, se não resolver, pode expulsar. Trata ele como pagão. Jesus dá 3 vezes, 3 chances da pessoa se redimir. Não se redimiu? Pagão. Não é irmão. Não trate ele como irmão, Jesus fala. E Pedro fala: 7 vezes? Jesus acabava de falar 3 vezes. Ele achou que estava... Jesus falou: na questão do perdão, não. Isso as 3 vezes é uma tratativa que você precisa ter como igreja, como comunhão. Mas você vai perdoar seu irmão 7 vezes, 70 vezes 7. Nós, lá em Gênesis, no capítulo 4, a gente vai ver falar sobre Lameque. Também faz parte da cultura judaica,
que ele fala que ele vai castigar Caim 7 vezes, mas Lameque 70 vezes 7. Então, quando Jesus fala esses 70 vezes 7, Pedro entendeu. Pedro falou, é igual se a gente falasse assim hoje assim, você vai perdoar até a lua e volta. É algo assim, é uma hipérbole, é algo assim, imenso, sem fim. Você vai perdoar qual a distância? Você vai até a lua e volta. Você vai até o fim do universo, bate a mão e volta. É isso. Porque olha só, se a gente fizer essa conta, vai dar 490. Tem gente que vai olhar para esse texto e vai dizer assim, a partir de hoje, eu vou contar quantas mancadas você deu comigo. Então eu vou comprar um caderno e vou pôr lá e vou começar. 1, 2, 3, 4, 5. Quando chegar no 250, você já avisa, olha, já está no 250. Porque o dia que chegar no 490, eu estou perante Deus desobrigado a te perdoar. Quantitativo, mente quantitativa. E tem muita gente que acha que Jesus responde uma pergunta quantitativa de forma quantitativa. Mas não é isso, longe disso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você precisar me perdoar 490 vezes, assim como Jesus está mandando, eu fiz algo contra você que te magoou, e você precisa me perdoar. Aí eu vou até você e você me perdoa. Quantas vezes mais eu posso pecar contra você? 489? Não. Eu posso pecar mais 490, porque você já me perdoou do outro. Estamos zerados, 0 a 0. Porque esse é o perdão do céu, esse é o perdão sobrenatural. Você imagina, aí você fala assim, André, mas 490 mancadas é muita mancada. É muita mancada, não é? E eu quero te perguntar, então vamos levar isso para uma outra esfera? Vamos levar isso no teu relacionamento com Deus? Será que na sua vidinha, que você tem aí, uns com mais tempo de carreira, outros com menos tempo de carreira, será que você já pisou na bola com Deus 490 vezes ou mais? E se Deus agisse da mesma maneira quantitativa? Eu posso dizer que por mais que nós tenhamos jovens aqui, todos nós estaríamos condenados ao inferno, se essa fosse a questão. Jesus aqui ainda não havia ido para a cruz. Jesus ainda ia para a cruz. Jesus sabia o que ele iria fazer na cruz e pelo que ele passaria. Jesus está dizendo, nesse termo de perdão, essa questão do perdão, não é apenas um assunto que a gente trouxe à mesa hoje. Esse é o real motivo pelo qual eu estou aqui. Esse é o motivo por qual um Deus todo-poderoso, um Deus eterno, todo-poderoso, vai se fazer homem e vai passar pelo que eu vou passar aqui. Pedro, 7 vezes. Está de brincadeira. Pedro, 7 vezes. Eu vou para a cruz, Pedro. Eu vou morrer na cruz. Eu não merecia, eu não tenho por que estar lá. Eu não tenho pecado. Vocês têm um monte, eu não tenho nenhum. 7 vezes. Se eu pensasse como você, como que estaria a nossa conta? Acho que Jesus olha para Pedro e para aquela galera e fala, eu sei o score de cada um aqui. Sabe o score que tem lá no Serasa? Eu sei o seu score. Eu sei o seu score. Eu sei que você está negativado aqui. Na conta do céu, estão todos negativados aqui, perguntando quanto custa. Jesus fala, eu vou ter que tratar isso num nível... Esses caras têm que entender o que é o perdão. E aí Jesus continua. E aí Jesus vai entrar numa coisa, não sei se a sua Bíblia tem o título aí, a maioria das Bíblias tem o título da parábola do credor incompassivo. A sua Bíblia tem esse título. A partir do versículo 23, aí Jesus ele fala assim, eu vou entrar com uma parábola. É conhecida como a parábola do credor incompassivo. O que é alguém incompassivo? É alguém que não tem compaixão. É alguém que é cruel. É alguém que não tem conversa. Então Jesus ele fala assim, vocês têm que entender o que é essa questão do perdão. Então Jesus começa, por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos.
Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um servo que lhe devia 10.000 talentos. Tem algumas versões que vão dar uma grande quantidade de prata, mas se você olhar na Almeida, na maioria das versões vai estar descrito que são 10.000 talentos. Alguém está aí 10.000 talentos? 10.000 talentos. Só para título de curiosidade, um talento, ele valia 6.000 denários. Um talento igual a 6.000 denários. Tem algumas Bíblias que vão estar dizendo que ele devia 60 milhões de denários. Essa é a conta de quanto esse credor dele, 60 milhões de denários. Um talento, 6.000, 10.000 denários, 60 milhões de denários. Essa era a dívida desse cara. Uma dívida gigantesca. Como não tinha condições de pagar, versículo 25, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Quando Jesus fala dessa dívida de 60 milhões de denários, todo mundo ali entendia que é a mesma coisa que falasse hoje, a pessoa devia 60 milhões de dólares. Pois então, eles entendiam que era uma dívida gigantesca. E Jesus fala, olha, essa dívida não ia ser pago só entregando a carroça. Para ele pagar essa dívida, ele precisaria, e isso era costume. André, mas que absurdo, Jesus falando sobre escravizar famílias. Era costume da época. Se alguém devia algo para alguém e não tinha como pagar, aquele que era o credor poderia cobrar essa dívida levando as propriedades, inclusive a mulher e os filhos como escravo. E aquela mulher e filhos iam servir de promotor de renda para a pessoa que devia. É isso. A pessoa podia ser presa e ter a família confiscada para ser escravo. Isso era parte da cultura. Quando Jesus conta isso, todo mundo que estava ali entendeu muito bem. É cruel? É cruel, mas era a cultura da época. Era a forma que eles tinham. Não tinha como cobrar na justiça. Era assim que se cobrava. Aí, olha o que acontece. Imagina uma situação dessa. Esse servo que devia 60 milhões de denários, versículo 26, o servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tenha paciência comigo, eu te pagarei tudo. Mas, olha só, o senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou ele ir. Ele não falou assim, tá bom, vai, eu vou te dar um tempo para você pagar. Ele falou, não, eu não vou tomar sua mulher, eu não vou tomar seus filhos, eu não vou tomar suas posses. Faz o seguinte, a partir de hoje você não me deve mais nada. Pode ir embora, vai embora em paz, vai tranquilo. Eu não vou mandar te dar uma surra, eu não vou quebrar suas pernas. Eu não vou falar mal de você pelas ruas. Eu não vou colocar teu nome numa lista negra. Eu não vou fazer um vídeo xingando você. Eu não vou te cancelar. Eu simplesmente, pode ir embora, tá tudo bem. Tudo certo. Você me deve, tá tudo bem. A partir de hoje você não me deve mais nada, pode ir embora. 60 milhões de denários. E o que essa pessoa fez? Ela sai, ela vai embora feliz para a casa dela, e aquela lição para ela serve de, meu Deus, eu fui perdoado. Olha o que essa pessoa faz. Jesus continua. Mas quando aquele servo saiu, logo na saída, não foi dias depois, logo que aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, ou seja, alguém que fazia parte do seu núcleo, que lhe devia 100 denários. Por que eu fiz a transformação da prata? O outro devia 60 milhões para o rei. E tinha alguém que devia para ele 100 denários. Eu não fiz nem a conta do percentual, que isso é perto da dívida que ele tinha. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo, pague o que me deve. Em algum momento você viu o rei sufocando o que devia 60 milhões? Agarrando ele, mandando bater? Ele trata ele com tanta educação, perdoa ele, mas ele, quando encontra alguém que deve 100 denários para ele,
A visão, quando a gente leva para a questão quantitativa, Jesus está dizendo, vocês querem pensar de forma quantitativa, de quantidade? Vocês acham que perdão é uma caixinha? Vocês acham que perdão é 1 quilo de açúcar? Vocês acham que perdão dá para pesar numa balança? Depois eu vou contar uma história. Alguém que devia 60 milhões é tratado com compaixão, com amor. Mas essa mesma pessoa que é tratada com compaixão e com amor de 60 milhões não é capaz de tratar da mesma forma alguém que lhe deve 100. Quando a gente começa... Aí você vai olhar e vai falar assim, André, que absurdo, esse cara tem que morrer. E se eu falar que esse cara aqui na história é você? Eu não sei se você chegou aqui tendo que perdoar alguém. E não adianta você falar para mim, eu já perdoei, mas eu lembro todo dia aquilo me encuca. Eu perdoei, André, mas eu não sou obrigado a esquecer. Eu perdoei, mas às vezes ainda me faz mal. E quer dizer que você não perdoou. Não perdoa. Eu não sei se você precisa perdoar alguém, mas o perdão é a tônica da ação de Deus sobre as nossas vidas. Como eu disse, Jesus trata desse assunto com tanta ênfase, porque essa é a verdadeira missão de Jesus para nós, perdão, para que nós obtivéssemos perdão, e não perdão humano, e não para que eu fosse perdoado por você. Eu quero muito ser perdoado por você se um dia eu precisar disso, e talvez eu precise, infelizmente, porque somos humanos, e talvez você precise do meu perdão também, às vezes. Mas um perdão mais importante que a gente precisa receber é o perdão de Deus para nossos pecados, que são impagáveis. Nós devemos 60 milhões de denários, uma dívida que nós não temos como pagar. Não temos como pagar. Se você está assistindo aí, você é um milionário, trilionário aí, que agora é moda, mesmo assim você não tem como pagar, porque isso não é dinheiro humano. Se trata de dinheiro espiritual, se trata de valor espiritual. E isso nós não temos. Qual o valor espiritual nosso aqui? Qual o valor espiritual meu e seu? Nenhum. É o perdão de Jesus na cruz que faz com que a gente passe a ter valor. É o perdão dele sobre as nossas dívidas. Jesus na cruz. É como se nós estivéssemos diante dele e ele dizendo, a sua dívida foi cancelada. A sua dívida foi cancelada. Amém? Mas eu e você, a gente mesmo recebendo toda essa dádiva de Jesus na cruz, a gente continua tratando o outro com a nossa régua. Enquanto o rei olha para aquele homem que deve 60 milhões e perdoa, esse homem sai de lá e pega a régua dele e começa. Jesus diz aqui que esse cara não devia nada para ele? Não. Jesus diz, realmente, a pessoa devia 100 denários para ele. Ele tem razão de cobrar. E eu quero dizer para você, até você que está em casa, que não se trata de razão. Pare de viver por razão. Hoje em dia todo mundo quer ter razão. Não se trata de razão. Não se trata de motivação. Eu tenho razão e pela minha razão eu tenho motivo para ir lá e quebrar a cara da pessoa. E não se trata disso. Às vezes você tem razão. Às vezes você tem que perdoar alguém na qual você tem razão de estar magoado. A mágoa não se justifica na razão. Escreve isso. A mágoa não se justifica na razão. Não é porque você tem razão que você pode odiar alguém. Não é porque você tem razão. Não é porque a pessoa te fez mal. Não é porque a pessoa te ofendeu. Você pode sentar aqui e me contar tudo que você passou, uma história triste, eu vou chorar com você. Mas isso não te livra de ter que perdoar alguém. Porque perto do que essa pessoa fez para você, muito mais você recebeu de Jesus, amém? Muito mais. Você foi perdoado de muito mais. Tem um pastor que fala um negócio que eu acho muito legal. Ele fala assim, quando alguém fala mal de você, você vai chamar a pessoa, você vai dizer, como Jesus ensinou, você tem que confrontar diretamente, né? Você vai chamar a pessoa e falar, vem cá, você falou que eu sou isso. E se a pessoa falar, falei, você fala, isso porque você só sabe isso, porque eu sou muito pior do que isso. Se você for extremamente verdadeiro, é isso que você vai responder. Mas a gente não, a gente quer dizer, eu não sou nada disso, eu sou bom,
eu sou legal, eu sou amável, eu ajudo as pessoas, eu faço isso, eu canto, eu danço, eu escrevo, eu pinto, como eu sou lindo. Como eu sou lindo. Não é verdade? Por que a gente age assim? Quando você pode chegar para a pessoa, olha só, realmente, você me deve. Mas a partir de hoje eu não vou mais tocar nesse assunto. Está tudo bem entre nós. Eu não estou dizendo que você precisa trazer essa pessoa. O rei não chama esse servo que deve 60 milhões para morar com ele. Você perdoa, liberta. O que eu quero trazer para você aí é algo pessoal. Quando você não perdoa alguém, quem está preso a quem? Às vezes a pessoa com que você não libera perdão, nem lembra que você existe. Mas todo dia você acorda pensando no mal que essa pessoa te fez. Todo dia você acorda pensando no mal que essa pessoa te fez. E às vezes, pode até ser que essa pessoa que você não consegue perdoar é você mesmo. Por que eu não fiz assim? Por que eu não fiz assado? Por que eu não falei assim? Por que eu não fui assim? Esquece, perdoa a si mesmo, começa uma nova história. Todo dia a misericórdia do Senhor se renova sobre a sua vida. Acorde essa manhã e faça diferente. É bom a gente se arrepender e olhar para trás e falar, olha, eu não devia ter feito as coisas dessa forma, mas isso me fez chegar até ser quem eu sou hoje. E eu preciso mudar? Ótimo, é uma parte, você precisa olhar para trás para você poder se arrepender. Mas você não pode ficar sofrendo pelo mal feito. Não pode. Se perdoe. Entenda que era o tempo da ignorância, talvez. Que era um tempo em que você não tinha discernimento de Deus. E Deus está dizendo, você vai precisar desse perdão, porque você vai ter esse tempo da ignorância. Você vai ter esse tempo do mau passo. Você vai ter esse tempo da falta de fé. Você precisa de perdão de mim. E da mesma forma que você precisa, você entregue. Jesus continua contando a história e aquele servo sendo sufocado, Jesus diz assim, então seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe, versículo 29, tenha paciência comigo, lhe pagarei, tenha um pouco de paciência, eu não quero que você me perdoe, mas me dá um tempo, são apenas 100 denários, eu vou te pagar. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Eu vou te dar um tempo sim, mas esse tempo você vai passar lá na cadeia, porque você tem que me pagar esses 100 denários, eu não sou palhaço. Como que alguém que foi perdoado de 60 milhões, tinha acabado de ser perdoado de 60 milhões, pode tratar alguém assim? E a gente faz isso. Mais uma vez, esse homem que está sufocando o outro, às vezes somos nós, sou eu e são vocês. Talvez você que está em casa, está sufocando alguém, pedindo, se arrependa, me pague, você me deve. De repente você está vivendo assim. Como a gente pode? Olha só. Quando, versículo 31, os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Esses conservos haviam visto ele ser perdoado pelo rei por 60 milhões. E agora eles vêm saindo de lá e já fazendo um papelão desse. Alguém precisa contar para Deus o que você fez? Eu preciso orar e falar assim, olha Deus, veja lá o que fulano está fazendo. Deus está vendo todas as coisas. Então, versículo 32, o Senhor chamou o servo e disse, servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? E aqui, Jesus, esse texto aqui, lembrem-se, a Bíblia toda aponta para Jesus. Eu quero dizer para vocês que em Mateus 6, Jesus ensina os apóstolos a orar. Ele fala assim, como que vocês vão orar? E uma das partes dessa oração que Jesus ensina é assim, Mateus 6,12. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Você conhece essa parte?
Talvez você reza isso sem entender o que você está dizendo. Perdoa as nossas dívidas. Ou seja, Deus, isso é o Filho diante do Pai Celestial dizendo: Pai, perdoa as minhas mancadas, assim como eu perdoo as mancadas que dão comigo. E se isso é uma verdade na sua vida, e talvez você já rezou isso muitas vezes sem entender o que você está dizendo, se essa é uma verdade na sua vida, eu quero dizer se você está bem ou você está muito mal. Você quer ser perdoado do jeito que você perdoa mesmo? Você entende que essa palavra aqui que Jesus ensina a gente a orar, ela também nos amarra uma vida, uma simples frase nos amarra a ter uma vida parecida com a dele? E se Deus chegar e falar para ele: eu vou perdoar, sabe aquela coisa que você fala assim, tal coisa eu não perdoo, tal coisa para mim não tem perdão, talvez você precise ser perdoado disso um dia. Ou quem aqui não está livre de não cair? Misericórdia, a gente busca não cair. O pecado em nossas vidas não pode ser algo assim: olha, já que todo mundo tem obrigação de me perdoar aqui, então o André está dizendo que todo mundo tem obrigação de me perdoar, então acabou esse negócio de respeito, eu vou agir como um louco aqui dentro, eu vou lesar quem eu tiver que lesar e me perdoem. Não, não é isso que Jesus está dizendo, nem pode ser essa vida. Jesus está dizendo: se você acabou de receber uma dádiva, que tipo de testemunho você tem quando sai daqui? Você não faz igual, você faz pior, nem o que você recebeu você entrega. Você tinha que perdoar ele de uma pequena fração daquilo que você devia e nem você consegue fazer. O que você está espelhando? E as outras pessoas vão contar o rei tristes. Por quê? Porque a nossa ação reflete quem Deus é em nossas vidas. A ação desse cara choca as outras pessoas que estão em volta. As outras pessoas ficam revoltadas a ponto de entregar ele para o rei. Sabe que tem alguém orando para Deus dizendo: olha só o que você está fazendo? Olha só, e nem precisa, Deus é todas as coisas, como eu disse. Mas aqui Jesus está dizendo: lembra quando eu ensinei vocês a orarem, perdoa como não tem perdoado? Será que você quer botar uma conta de 490? Será? Você quer botar uma conta de 70 vezes? Você quer botar uma conta de 7, Pedro, achando que você é muito generoso? 7? Você estava engatinhando, você já me devia mais que 7. 7? Que história é essa? Que história é essa de 7? Pedro, 70 vezes 7, esse número de Jesus, ele não é para você fazer essa conta de 490. Jesus está dizendo: é infinito. Você vai perdoar quantas vezes precisar perdoar. As pessoas vão continuar dando mancada com você, tá? Eu queria dizer que não. Mas as pessoas vão continuar pisando na bola com você. E você tem que aprender a lidar com isso. Tem que aprender a lidar com isso. Eu te confesso que ultimamente eu tenho melhorado. E a gente não melhora com pó mágico, a gente melhora passando por situações. E a gente vai perdoando e vai seguindo. Eu não quero estar com meu coração amarrado com ninguém, por mais decepcionado ou chateado que eu tenha ficado. Jesus, quando ressuscita e vem estar com os apóstolos, você vê alguma passagem de Jesus se referenciando a Judas? Algum momento Jesus fala: vocês viram lá Judas? Que chato, hein? Andou com a gente, caminhou com a gente, cuidava do nosso dinheirinho, né? Eu sabia que ele pegava, sabia que eu sabia que ele pegava? Eu fazia vista grossa, sabe, Pedrão? Eu sei, você me deu uns toques umas vezes. Mas eu não precisava que você me falasse. Eu sou onisciente, eu sou Deus, né? E eu sabia que Judas pegava. Você lembra aquela vez que a mulher derrubou o nardo em mim e falou que não devia, que devia ter dado dinheiro para pôr na bolsa, porque talvez ele precisasse tirar um pouquinho mais aquela semana. Mas eu fui tratando. Você vê, né, Pedrão? Mesmo eu sabendo tudo isso dele, eu deixei a cadeirinha dele lá no dia da ceia, né? Tinha a cadeira dele lá. Comeu com a gente, eu não tirei ele da mesa, né? Eu só falei para ele que para ele fazer logo o que ele tinha que fazer, porque eu já sabia que o coração dele ia ver. Você vê se Jesus tem esse tipo de conversa? Você imagina Jesus tendo esse tipo de conversa?
Jesus chega e fala assim, galera, é o seguinte, ó, vamos lá, vamos para a igreja, vamos lá, vamos formar a igreja, você precisa acertar umas coisas, ressuscitei, estamos aqui, vamos lá, 40 dias. Vamos lá, vocês estão agora é intensivo, gente, não dá para perder tempo. Jesus não se detém. Se fosse você, quanto tempo você ia perder falando de Judas? Talvez. Vocês viram que Judas? Aí ia sentar e começar a chegar, juntar a roda, né? Ah lá, Jesus está falando de Judas. Aí aqueles que gostam escorrendo, né? Aquele veneno. Que delícia, como é bom sentar numa roda para falar mal de alguém. Não é gostoso? É verdade. Jesus não, Jesus coração. Não vou perder meu tempo falando de Judas. Tenho mais o que fazer. Jesus fala, vocês precisam ter esse coração igual ao meu. No 34, Jesus encerra dizendo, irado, o Senhor o entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. E eu te pergunto, esse homem tinha como pagar esses 60 milhões de denários? Não. Assim, e aí vem algo que você precisa grifar na tua Bíblia e também no seu coração. Quando Jesus fala isso, essa palavra aqui, se a gente ler correndo, isso que é uma benção a gente poder se deter na palavra, né? Se você ler correndo, isso passa como um ponto final da conversa. Mas aqui existe uma sentença dura e pesada para mim e para você. Jesus diz assim, assim também lhes fará, não era um homem, por que Jesus fala lhes? Porque Jesus está dizendo isso para quem está ouvindo. Assim também lhes fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Aquele homem, ele é lançado na prisão até pagar tudo o que deve. E eu te pergunto, como que alguém na prisão paga tudo o que deve? Como? Uma dívida impagável. Como que alguém na prisão paga tudo o que deve? Não paga. Aqui claramente Jesus está fazendo uma alusão a alguém sendo enviado para o lago de fogo e enxofre, para o inferno, aonde estão aqueles que não têm perdão, aonde estão os imperdoáveis de Deus. Naquele lugar aquele homem é lançado. E Jesus fala, se vocês, está vendo vocês que estão me ouvindo essa história? Você que está em casa, se você não consegue perdoar alguém, fica vivendo essa vida de mágoa e ressentimento, é isso que lhe acontecerá. Misericórdia. Jesus está dizendo, eu me tornei homem, eu vim morrer na cruz por vocês, para que vocês obtenham perdão. Mas se vocês não conseguem perdoar um ao outro, eu também não posso perdoar vocês. Eu quero dizer para você que o relacionamento horizontal que você tem com seus irmãos, com o seu próximo, ele é muito importante para o seu relacionamento horizontal com Deus, vertical com Deus. Se você não consegue amar quem está do seu lado, esses irmãos que estão aqui do seu lado, é com eles que você vai passar a eternidade ao lado de Jesus. Você pode estar aí na sua casa, rangendo o seu dente e dizer, eu não gosto desse André. Se você for para o céu, você vai ter que conviver comigo, tá? Eternamente. Então comece a pensar diferente. E me perdoe se eu te ofendi. Mas não fui eu que inventei essa história, foi Jesus. Então perdoa, né? Me perdoe, por favor, por trazer. Mas eu tenho que trazer essa palavra. A gente se detém na palavra. A gente começou a estudar toda essa palavra. Eu estou dizendo o que Jesus disse, eu não estou botando palavra na boca de Jesus. Jesus está dizendo, se você não perdoar, você vai para o inferno. Fui eu que estou inventando essa história? Jesus, ele dá uma palavra dura, mas necessária. Por que Jesus dá a palavra dura? Para fazer a gente ficar acordado de noite? Não, Jesus dá a palavra dura para a gente, porque a gente precisa mudar a nossa vida. Eu e você, a gente precisa mudar a nossa vida. A gente vive na cultura, qual que é a cultura da terra? Né? Assim como o judeu tinha a cultura dele, a gente tem a nossa. Quem com ferro fere, né? Olho por olho. Não é essa cultura? Jesus está dizendo, essa não é a cultura do céu. Essa não é. A cultura do céu é 70 vezes 7. Perdoado, segue. Mas são 60 milhões que eu te devo. Perdoado, segue. Perdoado, segue.
perdoado, segue, perdoado, segue. Amém? Será que por amor a Jesus hoje, você pode seguir sua vida hoje mais leve? Perdoa. Mas não perdoa, sabe o 490 vezes, o 70 vezes 7, sabe o que é isso? É quando eu estou contando às vezes, sabe por que eu conto às vezes? Porque aí você vem e fala assim, me perdoa mais uma vez, André. Eu falo assim, da outra vez eu te perdoei. E da primeira vez, e há 10 anos atrás você falou, imagina a Karina, 25 anos casada com essa, mas não é começar a puxar coisa de 20 anos atrás. André, em 2002, você, imagina quantas vezes eu não, inconscientemente, ou eu não pisei na bola. Casais entendem o que eu estou dizendo. Aquele dia que você não está bem, que você dá uma palavra que não é legal. Imagina se ela começar a puxar coisa de 2010. Lembra em 2010 que você falou assim, assim, assim? Aí eu te pergunto, perdoou? Não perdoou. Diz que perdoou, mas não perdoou. Quando você perdoa, e aí a gente, para encerrar esse capítulo todo, como que Jesus começa o capítulo 18? Quando perguntam para ele. Você vai ver no primeiro vídeo aqui, né? No primeiro vídeo a gente discorreu, mas agora eu quero só linkar o caminho que Jesus faz conosco. Quando os apóstolos perguntam, Jesus, quem é o maior aqui? Jesus chama uma criança e diz, está vendo essa criança? Se vocês não forem como ela, vocês não vão herdar o reino dos céus. Se vocês não forem como ela, Jesus termina dizendo, você viu criança? Você lembra quando você era criança? Quantas vezes eu não saí no tapa com alguém de manhã, amiguinhos da rua, saía no tapa de manhã, briga de soco, e à tarde eu estava brincando junto, talvez até na casa desse menino que eu briguei, e tudo bem, e ninguém tocava mais no assunto da briga de manhã. Porque criança é assim, brigou agora, daqui a meia hora estão se abraçando, e ninguém toca no assunto do que foi há meia hora atrás. Jesus quer que a gente seja assim. Aconteceu um problema, tá, supera, passou, toca a vida, segue a vida. Jesus está dizendo, vocês precisam ser que nem essa criança, precisam ser puros como essa criança, capaz de superar. Uma criança é capaz de superar, crianças são capazes de passarem por cima. Aí Jesus vem trazendo, olha só, se vocês forem como essa criança, vocês não vão perder as pessoas. A criança, quando ela tem alguma coisa, ela pega e fala, chega e fala, o tio, né? A criança fala, chega e resolve com quem você tem que resolver. Não resolveu? Traz mais alguém para ajudar você a resolver. E aí Jesus fala, sabe como que vocês vão resolver isso? Com perdão. E aí Jesus encerra. Olha só que caminho que Jesus faz para a gente. Como vocês têm que viver? Porque Jesus entende, nós não vivemos de obras. As nossas obras não justificam. Jesus não está dizendo, as suas obras vão justificar a sua salvação. Não é disso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo é o seguinte, aí você precisa ter muito entendimento disso. As suas obras vão testificar a obra que foi feita em vocês. É disso que Jesus está dizendo. Se vocês forem pessoas que são... Como que você pode ter uma igreja? Como que você pode ter uma comunidade de gente que não é capaz de perdoar um ao outro? Como que a gente vai ter uma comunidade de gente que não consegue resolver problemas pequenos? Como a gente vai ter uma comunidade chamada igreja que vive um querendo passar a perna no outro e um subir na cabeça do outro? Como a gente vai ter uma igreja? Como a gente vai ter uma igreja de um lugar onde o perdão que Jesus deu pra gente, a gente não testemunha na vida dos outros? Como a gente pode se chamar igreja? Jesus está dizendo, não dá nem para vocês ir para o céu assim, quanto mais ser igreja. Você entende? Jesus nos mostra que nós precisamos, a palavra fala lá em Miqueias, a gente tem uma palavra em que, de novo, terás compaixão de nós, pisarás nossas maldades e atirará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Sabe onde você tem que pegar a mancada que alguém deu em 2010 lá, que você ainda continua tocando no assunto? Profundeza do mar, é onde Deus coloca as notas. Tem gente que acha que... Você já ouviu essa história? Que quando a gente estiver diante de Deus, Deus vai ficar passando no telão, né, as nossas transgressões, e você vai ficar
assistindo e envergonhado das coisas feias que você fez. Eu quero dizer para você que talvez, se isso fosse uma verdade, aquilo com que você se arrependeu e pediu perdão para Deus, seria editado e tirado, porque Deus não vai ficar tocando no assunto de coisa que já resolveu com você, ou de que você resolveu com Ele. Diferente de nós, que ficamos voltando. Amém? Como é difícil perdoar. André, você está dizendo que é fácil perdoar? Não é. O perdão não é humano. O perdão, ele é sobrenatural. E Jesus está dizendo, em mim, eu sou exemplo. Eu fico imaginando, depois de receber essa palavra, aqueles apóstolos vendo Jesus morrendo na cruz. E quando eles conseguiram entender tudo aquilo, que a maioria deles no momento pensou, perdemos. Mas quando eles veem Jesus ressurreto, e Jesus falando, eu não falei para vocês que eu reconstruí o templo em 3 dias? Pois estou aqui. Eu imagino eles vendo Jesus subindo aos céus, dizendo, agora eu entendi o 70 vezes 7, meu Deus. Eu entendi o que Ele veio fazer aqui. E você que está em casa, não entendeu o que Jesus veio fazer aqui? O que você reflete na sua vida? O que Jesus fez por você? Ou o que alguém de mal fez para você? Está na hora da gente começar a refletir o que Jesus fez para nós, amém? Fica de pé, igreja, vamos orar? Que capítulo sensacional. André, mas que pena que acabou. Semana que vem a gente vai começar outro. E vai ser tão bom quanto a palavra de Deus, ela é eficaz em seus efeitos, amém? A palavra de Deus, ela vai alcançar teu coração. A palavra de Deus vai fazer diferença na sua vida. E você que está em casa, nos siga, veja os outros vídeos, veja as outras palavras que complementam essa. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que abençoe a tua família, que mande esse vídeo se você entender que faz sentido para alguém, que você precisa perdoar ou que precisa perdoar você. Mande isso para mais e mais pessoas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?